Dizem que as escolhas mais importantes da nossa vida são feitas em frações de segundo, instantes que parecem eternos quando olhamos para trás. Aquele sim saiu tão fácil da minha boca, como se estivesse ensaiado há anos. Talvez estivesse, mas como eu poderia imaginar que a mesma palavra que deveria abrir as portas do meu futuro acabaria se tornando a chave da minha própria prisão? Meu nome é Gabriela Alves, tenho 30 anos e moro em Florianópolis. Sou jornalista, ou pelo menos era antes de tudo mudar. Sempre fui fascinada por aniversários. Não pelos presentes caros ou pelos bolos enfeitados, mas pela sensação de estar viva, de ser celebrada, de ter pessoas ao meu redor que me faziam sentir especial. Minha mãe sempre dizia que eu nascera no dia errado, porque trazia o sol comigo mesmo nos dias nublados de inverno, típicos do sul do país. Foi no meu aniversário de 29 anos que o Henrique me pediu em casamento. Estávamos em um restaurante à beira-mar no Ribeirão da Ilha, com o céu alaranjado do pôr do sol catarinense como cenário. A mesa estava repleta. Meus pais, minha irmã Flávia com o marido, meus 2 melhores amigos. Até minha tia Zuleide, que raramente saía de Criciúma, havia feito a viagem. O garçom chegou com uma sobremesa especial. Açaí com calda de cupuaçu, meu favorito. E no meio do doce, brilhava um anel. Quando olhei para Henrique, ele já estava ajoelhado. Seus olhos castanhos brilhavam de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Todo o restaurante ficou em silêncio. Gabriela, você é o melhor presente que eu poderia ter recebido da vida. Sei que hoje é o seu aniversário, mas eu queria te dar algo que pudesse durar para sempre. Você aceita se casar comigo? As palavras dele soaram como música. Meu coração acelerou. Minhas mãos tremiam. Olhei ao redor e vi os olhares expectantes, as câmeras dos celulares apontadas para nós, minha mãe com lágrimas nos olhos. Disse sim. Como não diria? Naquele momento, achei que estava vivendo o início do meu conto de fadas particular, daqueles que a gente sonha desde criança. O restaurante inteiro aplaudiu, taças de espumante foram erguidas, abraços calorosos nos envolveram. Era a noite perfeita. Só que contos de fadas têm algo que ninguém nos conta quando somos crianças. Eles terminam justamente quando a vida real começa. E a vida real, essa sim, tem capítulos que nenhum autor de histórias infantis ousaria escrever. O anel pesava no meu dedo enquanto dirigíamos de volta para casa. Henrique cantarolava baixinho uma música do Djavan. Sua mão direita repousava na minha coxa, enquanto a esquerda segurava o volante com firmeza. Tudo parecia tão certo, tão alinhado. No que está pensando? Ele perguntou, percebendo meu silêncio. Em como sou sortuda, respondi, acreditando em cada palavra. Ele sorriu daquele jeito que fazia covinhas aparecerem no rosto. Sou eu quem tem sorte. E vou te fazer a mulher mais feliz de Santa Catarina, você vai ver. Eu acreditei. Céus, como acreditei. Naquela noite adormeci imaginando nosso apartamento novo, talvez em Jurerê, as viagens que faríamos, os filhos que teríamos. Sonhei com vestidos de noiva, alianças e promessas de felizes para sempre. O que eu não sabia é que, felizes para sempre, às vezes dura menos que uma estação. Que algumas promessas são feitas para serem quebradas, e que, às vezes, a pessoa que nos oferece o mundo é a mesma que mais tarde nos deixará sem chão. Mas naquela noite, embalada pelo barulho das ondas que chegavam suaves pela janela do nosso apartamento na Avenida Beira-Mar Norte, eu era apenas uma mulher apaixonada, com um anel novo no dedo e o coração cheio de esperança. Como poderia imaginar que, 1 ano depois, estaria contando os dias para me livrar daquele mesmo anel que tanto me encantou? Se eu soubesse... Os preparativos para o casamento começaram quase que imediatamente. Henrique era empresário do ramo de tecnologia, dono de uma startup promissora no Sapiens Park, o polo tecnológico de Florianópolis. Tinha pressa. Dizia que aos 34 anos já havia perdido tempo demais, com relacionamentos que não valiam a pena. Eu me sentia lisonjeada por ser diferente das outras.
por ser a escolhida. Nossa rotina antes do noivado era tranquila. Nos finais de semana, íamos à praia do Campeche ou fazíamos trilhas no Morro da Lagoa. Nas noites de sexta, encontrávamos amigos em algum bar da Lagoa da Conceição para tomar uma cerveja artesanal e comer pastéis de camarão. Eu adorava essas noites, quando o céu estrelado refletia na água da lagoa e as risadas fluíam soltas como a brisa. Você tem uma risada muito alta, Gabi. Henrique comentou certa vez depois que voltávamos para casa. É mesmo? Nunca reparei, respondi sem dar muita importância. Minha mãe sempre diz que uma moça educada ri com elegância, não com escândalo. Dona Ivone, mãe de Henrique, era o tipo de senhora que usa conjuntinhos de tweed em pleno verão florianopolitano e faz questão de lembrar a todos sobre seus anos morando em Paris. Desde nosso primeiro encontro, ela me olhava com aquele ar de quem avalia um produto defeituoso numa liquidação. Sua mãe não gosta muito de mim, né? Perguntei a ele após um almoço de domingo particularmente tenso na casa dos pais dele em Jurerê Internacional. Que bobagem, Gabi. Ela só tem padrões elevados. Você vai aprender com ela. Aprender. Como se eu, aos 29 anos, com uma graduação, uma especialização e 5 anos de carreira em um dos principais jornais da região, ainda precisasse de educação. Mas eu deixei passar. Era só a mãe dele, afinal. O importante era o que tínhamos entre nós. E o que tínhamos era bom. Pelo menos eu acreditava nisso. Henrique era atencioso à sua maneira. Mandava flores para a redação do jornal sem motivo especial. Lembrava-se das pequenas coisas, como o fato de que eu preferia pão de queijo quentinho no café da manhã em vez de torradas. Planejava surpresas, como quando me levou para um fim de semana em Gramado sem avisar. Para onde estamos indo? Perguntei quando percebi que ele havia pegado a BR-101 em direção ao Rio Grande do Sul. Confia em mim? Ele sorriu apertando minha mão. E eu confiava. Céus, como confiava. A redação do jornal era meu segundo lar. Eu trabalhava na editoria de cultura, cobrindo desde o Festival de Cinema de Floripa até apresentações do Boi de Mamão nas comunidades tradicionais. Amava meu trabalho. A adrenalina dos fechamentos, a sensação de dar voz a artistas locais que poucos conheciam. Você não acha que está trabalhando demais? Henrique começou a perguntar com frequência. É normal na profissão. Você também trabalha muito. É diferente, Gabi. Estou construindo algo nosso. Você fica correndo atrás de matérias que nem pagam tão bem assim. A comparação me incomodava, mas eu tentava entender seu ponto de vista. Ele estava expandindo sua empresa, tinha investidores para impressionar, funcionários para gerenciar. Meu trabalho parecia pequeno perto do dele, eu admito. Com o noivado, vieram mais mudanças. Henrique sugeriu que procurássemos um apartamento maior. Podemos ver algo no centro, mais perto do jornal, sugeri. No centro? Com aquela confusão e barulho? Ele franziu o senho. Estava pensando em algo mais adequado. Jurerê ou João Paulo? Lugares mais reservados, Gabi. Quando tivermos filhos, você vai entender. Filhos. A palavra pairava entre nós como uma promessa e uma expectativa. Eu queria ser mãe, sim, mas não tão cedo quanto Henrique parecia planejar. Tinha projetos, queria crescer na carreira, talvez fazer um mestrado. Temos tempo, dizia eu. O tempo passa mais rápido do que você imagina. Ele respondia, com aquele olhar que misturava carinho e... O que era aquilo? Impaciência? Foi nessa época que conheci Yara, a nova fotógrafa do jornal. Carioca de nascimento, mas Catarina de coração, como ela dizia, Yara tinha aquela energia contagiante de quem vive intensamente. Cabelos cacheados sempre presos em um coque despretensioso, câmera pendurada no pescoço e uma risada ainda mais escandalosa que a minha. Menina, esse teu noivo é um gato, hein? Ela comentou depois de conhecer Henrique numa happy hour da redação. Mas meio sério, né? Ele só não se sente muito à vontade em ambientes novos, defendi. Se você diz... Yara deu de ombros,
mas seu olhar dizia mais do que suas palavras. Naquela noite, Henrique estava mais quieto que o normal no caminho de volta. Não gostei muito dos seus colegas. Ele finalmente disse. Por quê? São pessoas incríveis, fazem um trabalho maravilhoso. Principalmente aquela... Como é mesmo o nome dela? Yara? Meio vulgar, não acha? Aquele jeito de falar, aquelas roupas... Vulgar? A palavra me pegou de surpresa. Ela só tem um estilo próprio, Henrique. E é talentosa demais. Você deveria ver os ensaios fotográficos dela. Ele balançou a cabeça, como quem fala com uma criança. Você sempre vê o melhor nas pessoas, Gabi. É fofo, mas um pouco ingênuo. A palavra ingênuo ficou ecoando na minha cabeça por dias. Era assim que ele me via? Como alguém que precisava ser guiada, protegida de sua própria ingenuidade. As semanas que se seguiram foram um turbilhão. Marcamos a data do casamento para dali a 6 meses, escolhemos padrinhos, começamos a procurar locais para a cerimônia. O trabalho no jornal estava intenso, com a cobertura do Fórum Internacional de Literatura que aconteceria na UFSC. Consegui uma entrevista exclusiva com o José Eduardo Agualusa. Contei animada durante o jantar. A quem? Henrique ergueu os olhos do celular por um instante. Agualusa, o escritor angolano, é um dos maiores nomes da literatura em língua portuguesa da atualidade. Ah, ele voltou ao celular. Legal. Senti um aperto no peito. Era importante para mim, uma conquista profissional, mas para ele não passava de uma nota de rodapé no seu dia. No dia seguinte, recebi flores na redação. Um buquê lindo de girassóis, meus favoritos, com um cartão. Desculpe por ontem. Estava cansado. Te amo. Era assim com Henrique. Quando percebia que havia me magoado, compensava com gestos grandiosos. Seu noivo manda flores com frequência, hein? Comentou Yara, ajudando-me a colocar os girassóis em um vaso improvisado. Ele é muito atencioso, respondi, mas as palavras soaram mecânicas até para mim. Queria que meu ex fosse assim, mas em compensação, ele pelo menos me ouvia quando eu falava. Ela riu, mas havia algo em seu olhar, como se estivesse me analisando. Foi naquela semana que a oportunidade surgiu. O jornal estava expandindo sua cobertura, abrindo um núcleo em São Paulo, e precisavam de alguém para liderar a editoria de cultura. Meu nome estava entre os cotados. São Paulo, a terra das oportunidades, dos grandes eventos culturais, da efervescência artística. Era um sonho, uma chance de crescer profissionalmente como nunca imaginei. Cheguei em casa flutuando, pronta para compartilhar a novidade. Henrique estava na varanda, tomando uma taça de vinho enquanto observava o movimento na avenida. Tenho uma notícia incrível, exclamei, me juntando a ele. Eu também. Ele sorriu, me puxando para um abraço. Fechei o contrato com os investidores. Vamos expandir a empresa para Curitiba e Porto Alegre. Isso é maravilhoso, amor. Celebrei, genuinamente feliz por ele. E tem mais, ele continuou, os olhos brilhando de empolgação. Achei o apartamento perfeito. Em Jurerê, como queríamos. 3 quartos, vista para o mar, condomínio com piscina. Já dei o sinal. Meu coração gelou. Ele havia tomado uma decisão tão importante assim, sozinho? Você deu o sinal? Sem me mostrar antes? Era uma oportunidade única. Ia vender rápido. Não se preocupe. Você vai amar. É perfeito para começarmos nossa família. Família. De novo aquela palavra. Ele falava como se nosso futuro já estivesse todo mapeado, cada passo cuidadosamente planejado. Por ele. Eu hesitei, incerta sobre como introduzir minha notícia agora. Henrique, o jornal quer me promover. Sério? Isso é ótimo, Gabi. Finalmente vão reconhecer seu valor. É para São Paulo. As palavras saíram quase como um sussurro. O sorriso dele congelou. Por um instante, vi algo passar por seus olhos. Não era raiva, nem tristeza. Era desapontamento?
São Paulo? Ele repetiu, como se eu tivesse mencionado um lugar mitológico e distante. Não a maior cidade do país, a apenas 1 hora de voo. Seria uma oportunidade incrível. Eu lideraria toda a editoria de cultura, teria uma equipe própria, um orçamento maior para reportagens especiais. Henrique colocou a taça na mesa, lentamente, como quem precisa de tempo para processar uma informação complexa. E o casamento? E o apartamento que acabei de comprar? E os nossos planos? Cada pergunta soava mais pesada que a anterior. Poderíamos adiar um pouco, só até eu me estabelecer lá. Ou você poderia vir comigo. Com a expansão da empresa, talvez abrir uma filial em São Paulo faça sentido. É o maior mercado do Brasil, afinal. Ele riu. Não aquela risada calorosa que me encantava, mas uma risada seca, quase um escárnio. Você faz ideia do que está dizendo, Gabriela? Largar tudo aqui, todo o networking que construí, toda a estrutura para seguir seu hobby? Hobby? A palavra me atingiu como um tapa. Jornalismo não é um hobby para mim, Henrique. É minha profissão, minha paixão. E eu? Nossa família. Isso é só um passatempo para você? A conversa degringolou dali. Palavras duras foram trocadas, lágrimas derramadas. Pela primeira vez desde que nos conhecemos, fomos dormir sem resolver uma briga. Ele no quarto, eu no sofá da sala. O silêncio da madrugada florianopolitana como única testemunha da minha confusão. Naquela noite, enquanto observava as luzes dos barcos na baía pela janela, algo dentro de mim começou a despertar. Uma dúvida pequena, quase imperceptível, mas que, como uma semente teimosa, havia encontrado solo fértil em meu coração. Será que eu realmente conhecia o homem com quem tinha concordado em passar o resto da minha vida? A manhã seguinte chegou com aquela garoa fina típica do inverno em Florianópolis. Acordei no sofá com dores nas costas e uma decisão na cabeça. Precisávamos conversar como adultos. Relacionamentos exigem compromissos, eu sabia disso. Talvez eu pudesse negociar com o jornal. Talvez pudéssemos encontrar um meio-termo. Mas Henrique já havia saído. Deixou apenas um bilhete na geladeira. Tive que resolver assuntos da empresa. Conversamos à noite. Sem bom dia, sem te amo. Apenas uma nota funcional, como um lembrete para comprar pão. O dia no jornal foi um turbilhão. Meu chefe, Tadeu, queria uma resposta sobre São Paulo. É uma oportunidade única, Gabriela, ele disse ajeitando os óculos de armação grossa. Você tem o perfil perfeito, conhece bem a cena cultural, escreve como ninguém, tem ótimos contatos. Mas preciso de uma resposta até o fim da semana. Fim da semana. 3 dias para decidir o rumo da minha vida. Preciso conversar com meu noivo, respondi, sentindo um nó na garganta ao pronunciar a palavra noivo. Claro, claro. Tadeu assentiu, compreensivo. Decisões importantes envolvem a família. Só não demore muito. Na hora do almoço, Yara me arrastou para uma padaria próxima. Pedi um caldo de mandioca para espantar o frio e tentei não pensar muito no assunto, mas minha amiga era perspicaz demais. Desembucha, Gabi. O que aconteceu? Você tá com uma cara? E eu desembuchei. Contei sobre a proposta, sobre a reação de Henrique, sobre o apartamento comprado sem minha consulta. À medida que as palavras saíam, eu mesma me surpreendia com o quão absurda a situação soava. Miga, me desculpa a sinceridade, mas teu noivo tá de sacanagem. Yara colocou a colher no prato com força. Comprar um apartamento sem te consultar? E ainda te diminuir chamando teu trabalho de hobby? Ele está investindo no nosso futuro. No futuro que ele planejou. E onde fica o futuro que você sonhou? A pergunta ficou suspensa no ar, entre o vapor do caldo e o barulho da cozinha. Eu amo ele, Yara. Não duvido. Mas e ele? Será que te ama do jeito que você é, ou do jeito que ele quer que você seja? Voltei para a redação com a cabeça fervilhando. Tentei me concentrar no trabalho, revisei algumas matérias, fiz algumas ligações.
No fim da tarde, decidi ligar para Henrique. Alô? Sua voz soava distante. Havia barulho de conversa ao fundo. Oi, amor. Tá ocupado? Um pouco. Estou almoçando com uns investidores. Ele respondeu, embora já passasse das 4 da tarde. Queria saber que horas você volta. Precisamos conversar sobre ontem. Um suspiro do outro lado. Olha, Gabi, vai ser tarde. Temos uma reunião importante depois. Não me espere acordada. Antes que eu pudesse responder, ele desligou. Fiquei olhando para o celular, sem entender direito o que havia acontecido. Henrique nunca havia sido grosseiro comigo ao telefone antes. Foi quando recebi uma mensagem de Thaís, minha prima. Gabi, é impressão minha ou acabei de ver o Henrique no shopping Beira-Mar com uma mulher? Meu coração disparou. Respondi pedindo detalhes. Eles estavam de mãos dadas, entrando na joalheria. Ela é loira, alta, achei estranho porque não era você, mas também não queria criar caso à toa. Investidores. Reunião importante. As mentiras descaradas ecoavam na minha cabeça. Preciso sair mais cedo hoje. Avisei a Tadeu, que apenas acenou com a cabeça, absorto em uma edição. Peguei um Uber até o shopping Beira-Mar, um dos mais elegantes do centro. Minhas mãos tremiam enquanto eu digitava uma mensagem para Henrique. Onde você está? Precisamos conversar urgente. Ele não respondeu. O shopping estava relativamente vazio para uma tarde de quarta-feira. Percorri os corredores olhando as vitrines, o coração aos pulos. Talvez fosse tudo um engano. Talvez Thaís tivesse confundido. Talvez... Foi quando vi. Através da vitrine de uma cafeteria no 3º piso, lá estava Henrique. Não com investidores, não em uma reunião de negócios, mas compartilhando um pedaço de torta de limão com uma mulher loira e elegante. Ela ria de algo que ele dizia, e ele segurava sua mão sobre a mesa, acariciando com o polegar. O mundo pareceu girar em câmera lenta. Reconheci a mulher. Era Vanessa, gerente de marketing de uma das empresas parceiras da startup de Henrique. Já havíamos sido apresentadas em um evento corporativo meses atrás. Ela havia sido educadamente simpática, mas nada que sugerisse... isto. Quis entrar, confrontá-los, fazer uma cena. Mas algo me deteve. Uma dignidade, talvez. Ou simplesmente o choque que congelava meus músculos. Tirei uma foto discretamente. Não por vingança, nem para expor. Mas porque, conhecendo Henrique, ele negaria tudo. Me chamaria de paranoica, de insegura. E eu começava a perceber um padrão nesse relacionamento que me assustava. Voltei para casa, minha mente uma confusão de pensamentos e emoções. Raiva, tristeza, medo. Mas, surpreendentemente, também um estranho alívio, como se uma neblina estivesse se dissipando, revelando uma paisagem que sempre esteve lá, mas que eu me recusava a enxergar. Resolvi não confrontá-lo imediatamente. Precisava pensar, organizar minhas ideias. Liguei para Flávia, minha irmã, e pedi que viesse ficar comigo. Estou indo, ela respondeu sem hesitar. Em menos de 1 hora, estava na minha porta com uma garrafa de vinho e uma caixa de bombons. Flávia era 4 anos mais velha que eu e sempre foi meu porto seguro. Divorciada há 2 anos de um casamento que, segundo ela, foi uma das melhores decisões que tomou na vida, tanto entrar quanto sair dele. Tinha aquela sabedoria que só vem da experiência. Eu sempre achei que havia algo estranho nele, confessou, depois que contei tudo. A maneira como ele falava por você, como decidia as coisas. Por que você nunca disse nada? E você teria ouvido? Ela arqueou uma sobrancelha. Você estava apaixonada, Gabi. As pessoas apaixonadas enxergam o que querem enxergar. Bebemos vinho, comemos besteiras e choramos juntas até tarde. Flávia dormiu na minha cama, e eu, no sofá, novamente. Pela primeira vez desde a briga, consegui dormir profundamente.
Acordei com o som de chaves na porta. Henrique entrou, parecendo surpreso por me encontrar no sofá. Você dormiu aqui? Perguntou, tirando o casaco. Onde você passou a noite? Rebati, mantendo a voz baixa para não acordar Flávia. Na casa do Marcos. A reunião acabou tarde, bebemos um pouco, achei melhor não dirigir. Ele respondeu com naturalidade, como se tivesse ensaiado a resposta. Não minta para mim, Henrique. Falei, meu tom calmo, mas firme. Eu te vi ontem no shopping Beira-Mar, com a Vanessa. O rosto dele empalideceu por um instante, mas logo se recompôs. Do que você está falando? Eu estava em uma reunião no escritório. Para de mentir! Gritei, perdendo o controle. Eu vi vocês dois juntos. Minha prima também viu. Tenho até fotos, se você quiser negar mais um pouco. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Henrique passou a mão pelos cabelos, um gesto que eu conhecia bem. Era o que ele fazia quando se sentia encurralado. Não é o que você está pensando. Ele finalmente disse, sua voz mais baixa. E o que eu estou pensando, Henrique? Perguntei, sentindo as lágrimas acumularem. Que você estava planejando nosso casamento enquanto saía com outra pessoa? Que você me fez sentir culpada por uma oportunidade de trabalho enquanto você... Não consegui terminar a frase. A enormidade da traição, não apenas física, mas emocional, me atingiu como uma tonelada de tijolos. Eu ia terminar com ela, ele disse como se isso justificasse alguma coisa. Depois do casamento, é só uma aventura, não significa nada. Depois do casamento? Repeti incrédula. Você pretendia se casar comigo enquanto mantinha um caso? Você não entende, Gabi. Os homens têm necessidades diferentes. Eu amo você. Quero construir uma família com você. Vanessa é só... diversão. Naquele momento, algo quebrou dentro de mim. Não apenas meu coração, mas todas as ilusões que eu havia construído sobre quem Henrique era, sobre o que tínhamos juntos. Quanto tempo? Perguntei, a voz trêmula. Ele hesitou. O que importa é que... Quanto tempo, Henrique? 6 meses. Ele respondeu derrotado. Mas não significa nada, eu juro. É você que eu amo. Sempre foi você. 6 meses. Metade do nosso noivado. Provavelmente estava com ela no dia em que escolheu o apartamento perfeito para nós. Talvez estivesse com ela em algumas das noites em que disse estar trabalhando até tarde. Sai daqui. Falei, minha voz surpreendentemente calma. Agora. Gabi, vamos conversar. Isso é um momento difícil, mas podemos superar. Muitos casais passam por isso antes do casamento. São só nervos, inseguranças. Agora! Gritei, jogando nele a primeira coisa que encontrei. Uma almofada do sofá. Foi quando Flávia apareceu na sala, os cabelos desgrenhados de sono, mas o olhar afiado de quem entendeu exatamente o que estava acontecendo. Você ouviu minha irmã? Fora. Henrique nos olhou, alternando entre raiva e desespero. Isso não acabou. Ele disse, pegando o casaco. Você vai se arrepender de agir assim, Gabriela. Eu sou a melhor coisa que já aconteceu na sua vida. Você nunca vai encontrar alguém que te ame como eu. A porta bateu com força quando ele saiu. Desabei no sofá, as lágrimas finalmente correndo livres. Como eu fui tão cega? Perguntei entre soluços. Flávia sentou-se ao meu lado, abraçando-me com força. Você não foi cega, mana. Você foi enganada por alguém que se especializou em manipular. A culpa não é sua. Naquele momento, enquanto o sol nascente começava a iluminar o apartamento através das frestas da cortina, eu me senti simultaneamente destruída e, de alguma forma estranha, libertada. Era como se, junto com a dor dilacerante da traição, viesse também a clareza de quem eu era, do que eu queria e do que eu não merecia. O anel de noivado pesava em meu dedo como nunca antes. Com um movimento decidido, tirei-o e coloquei sobre a mesa de centro.
Minha história com Henrique havia acabado, mas a minha própria história, aquela que eu escreveria por mim mesma, estava apenas começando. Os dias que se seguiram foram um borrão de lágrimas, ligações não atendidas e mensagens cada vez mais agressivas de Henrique. Ele alternava entre súplicas desesperadas e ameaças veladas. Você nunca vai encontrar ninguém como eu. Estou disposto a perdoar seu comportamento infantil. Você está jogando fora tudo o que construímos. Flávia ficou comigo por mais alguns dias, mas eventualmente precisou voltar para sua vida em Balneário Camboriú. Antes de ir, me fez prometer que não cederia às manipulações dele. Você é mais forte do que pensa, Gabi, ela disse segurando minhas mãos. E merece alguém que valorize essa força, não que tente diminuí-la. No trabalho, aceitei oficialmente a proposta de São Paulo. Tadeu ficou radiante. É uma decisão corajosa, Gabriela. Tenho certeza que você vai brilhar lá. A notícia se espalhou rapidamente pela redação. Yara me abraçou com tanta força que quase me sufocou. Vai ser incrível, amiga. E, olha, tenho uma prima que trabalha numa imobiliária em Pinheiros, bairro super legal. Posso te colocar em contato, te ajudar a encontrar um lugar bacana para morar. A gentileza dos colegas, a animação deles por mim, contrastava brutalmente com a reação de Henrique à mesma notícia. Pela primeira vez, comecei a enxergar com clareza como ele havia sistematicamente tentado me separar de pessoas que me valorizavam, que viam potencial em mim. Quando saía do jornal naquela noite, quase 2 semanas depois da descoberta da traição, encontrei Henrique esperando no estacionamento, encostado em seu carro importado. Precisamos conversar, ele disse, aproximando-se. Não temos mais nada para conversar, respondi, continuando a caminhar em direção ao meu carro. Estou dando a você uma chance de consertar as coisas, Gabriela. Não seja tola. Aquele tom condescendente, que antes eu confundia com proteção, agora soava como realmente era. Controle. Parei e me virei para ele. Consertar? Você traiu minha confiança. Mentiu para mim. Me fez acreditar que eu é que estava errada por querer seguir minha carreira. E agora acha que está me dando uma chance? Ele passou a mão pelos cabelos, aquele gesto característico. Cometi um erro, admito. Mas todos cometem erros. Você está jogando fora tudo o que construímos por causa de um deslize? Um deslize de 6 meses, Henrique. Retorqui, sentindo a raiva crescer. Isso não é um deslize. É uma escolha consciente. Olha, já pedi o divórcio para a Vanessa, ok? A frase me atingiu como um soco no estômago. O quê? O rosto dele empalideceu, percebendo o que havia dito. Divórcio? Henrique, a Vanessa é casada? Ele engoliu em seco. Era complicado. Uma risada amarga escapou da minha garganta. Meu Deus, eu nem te conheço, não é? Quem é você? Sou o homem que te ama. Ele deu um passo à frente, tentando pegar minha mão. Que quer construir uma vida com você. Recuei. Não. Você é um homem que não respeita mulheres. Nem a mim, nem a esposa de outro homem. Como eu poderia confiar em você novamente? As pessoas mudam, Gabi. Eu posso mudar. Por você. Talvez, semanas atrás, eu tivesse acreditado. Talvez tivesse me deixado convencer que podíamos superar isso, que ele mudaria, que nosso amor era mais forte que seus erros. Mas agora eu via além da fachada. Já tomei minha decisão, Henrique. Aceitei o emprego em São Paulo. Estou seguindo minha vida. Sugiro que você faça o mesmo. Seu rosto se contorceu numa máscara de raiva. Então é isso? Vai jogar tudo fora por um emprego? Acha mesmo que vai ser feliz sozinha naquela cidade caótica? Você nem sabe se virar sem mim. As palavras dele deveriam ter me ferido, me feito duvidar. Em vez disso, só confirmaram que eu estava tomando a decisão certa. Na verdade, acho que nunca soube realmente me virar com você, Henrique. Sempre tentando me moldar, me diminuir. Estou cansada. Acabou.
Virei as costas e segui para meu carro. Podia sentir o olhar dele queimando em minhas costas, mas não me virei. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava caminhando na direção certa, mesmo que o caminho fosse incerto. Os dias seguintes foram de intensa preparação. Precisei dar entrada no processo de rescisão do contrato de aluguel do apartamento, organizar a mudança, me despedir de amigos e familiares. Henrique continuou tentando contato, ora com presentes caros enviados à redação, ora com mensagens manipuladoras. Bloqueei seu número, mudei minhas senhas de e-mail e redes sociais. Há uma semana da minha partida, recebi a visita da última pessoa que esperaria, Vanessa. Ela apareceu na porta do jornal, no final do expediente, com olheiras profundas e uma expressão determinada. Precisamos conversar, ela disse, sem rodeios. Sentamos em um café próximo. Ela pediu um expresso duplo, sem açúcar. Suas mãos tremiam levemente. Primeiro, quero me desculpar, começou ela. Sei que nada do que eu diga pode consertar o mal que causamos a você. Você sabia que eu existia? Perguntei, indo direto ao ponto. Ela assentiu, sem desviar o olhar. Desde o início. Ele me disse que vocês estavam em uma relação aberta, que você sabia sobre nós. Depois disse que vocês estavam tendo problemas, que o noivado era só de aparências. Acreditei porque quis acreditar. Respire fundo, me disse a mim mesma. Não era apenas Henrique que havia me traído. Era esse sistema inteiro de mentiras que ele havia construído. Seu marido sabe? Ex-marido agora. João descobriu há 2 semanas. Foi devastador. Ficamos em silêncio por um momento. 2 mulheres unidas pelo dano causado pelo mesmo homem. Por que você veio me procurar? Perguntei finalmente. Ela abriu a bolsa e tirou um envelope. Porque você merece saber tudo. Henrique não é quem diz ser. Nem para você, nem para mim, nem para os investidores dele. Dentro do envelope havia documentos, e-mails impressos, relatórios financeiros. Vanessa trabalhava no departamento financeiro da empresa parceira da startup de Henrique e, segundo ela, havia descoberto indícios de fraude nas negociações. Ele estava desviando dinheiro dos investidores, inflando números, prometendo retornos impossíveis, ela explicou. Quando confrontei, ele disse que eu estava imaginando coisas que eu não entendia de negócios. O mesmo padrão de gaslighting que ele usava comigo. Fazer a outra pessoa duvidar da própria percepção, da própria sanidade. O que você vai fazer? Perguntei, folheando os documentos que corroboravam tudo o que ela dizia. Já fiz. Entreguei cópias desses documentos à polícia e às empresas envolvidas. Provavelmente ele será investigado por fraude. Ela hesitou. Mas achei que você deveria saber, caso ele tentasse... Não sei, te envolver nisso de alguma forma. Saí daquele café com a cabeça girando. Era como descobrir que havia vivido em uma casa com alicerces podres, prestes a desabar. Cada nova revelação sobre Henrique confirmava que eu havia escapado por pouco de uma vida construída sobre mentiras. Naquela noite, sentada na varanda do apartamento que em breve deixaria para trás, observando as luzes da cidade refletidas na Bahia Norte, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Tadeu. Gabriela, desculpe ligar essa hora, mas preciso te contar algo. Henrique esteve aqui hoje, exigindo falar com a direção do jornal. Meu coração gelou. O quê? Por quê? Ele estava alterado. Disse que iria processar o jornal por assédio moral, alegando que você estava sendo coagida a aceitar a transferência. Falou que tem provas, e-mails, não sei o quê. Obviamente é tudo mentira. Meu Deus, Tadeu, me desculpe por isso. Ele está tentando me impedir de ir. Não se preocupe. Ninguém acreditou nele. Inclusive, ele foi escoltado para fora por seguranças. Mas achei que você deveria saber. Após desligar, fiquei paralisada. Até onde Henrique iria para manter o controle sobre mim?
Para impedir que eu seguisse meu próprio caminho? Peguei o celular e, hesitante, desbloqueei seu número. Havia dezenas de mensagens e ligações perdidas. A mais recente, de minutos atrás, dizia: "Sei que você vai se arrepender. Estou tentando te proteger de você mesma." Foi aí que tomei uma decisão. Não estava apenas terminando um relacionamento. Estava escapando de alguém potencialmente perigoso. Liguei para meus pais, para Flávia, para Yara. Expliquei a situação, pedi apoio. "Vem ficar comigo até a mudança", ofereceu Yara. "Meu sofá não é grande coisa, mas é seguro." Na manhã seguinte, fiz uma denúncia formal à Delegacia da Mulher no centro de Florianópolis. Não tinha certeza se as ações de Henrique configuravam algum crime específico, mas a delegada me orientou a registrar tudo, disse que poderia solicitar uma medida protetiva se ele continuasse com o assédio. A delegada, uma mulher de meia-idade chamada Regina, me olhou com uma mistura de compaixão e firmeza. "Você fez bem em vir. Muitas mulheres só procuram ajuda quando a situação já escalou para a violência física. O controle emocional, a manipulação, são os primeiros sinais." Saí da delegacia me sentindo estranhamente mais forte. Entrei em contato com um advogado, enviei e-mails formais a Henrique terminando nosso relacionamento e exigindo que cessasse qualquer contato. Copiei meu advogado em todas as comunicações. À noite antes da minha partida para São Paulo, fiquei na casa dos meus pais em Santo Antônio de Lisboa, um distrito histórico de Florianópolis. Reunimos um pequeno grupo de amigos e familiares para uma despedida. Enquanto comíamos sequência de camarão na varanda com vista para o mar, senti uma mistura de emoções contraditórias. Tristeza por deixar minha cidade, medo do desconhecido, mas principalmente uma sensação crescente de liberdade. Minha mãe, sentada ao meu lado, pegou minha mão. "Sabe o que me lembra você agora? Aquela menina de 7 anos que insistia em andar de bicicleta sem rodinhas, mesmo depois de cair várias vezes. Você sempre teve essa determinação." "Estou com medo, mãe", confessei. "E se eu não for boa o suficiente? E se São Paulo for demais para mim? E se for exatamente o que você precisa?" Ela rebateu. "Filha, às vezes a vida quebra nosso coração não para nos destruir, mas para criar espaço para coisas maiores entrarem." Olhei ao redor, para os rostos das pessoas que me amavam pelo que eu era, não pelo que poderiam me moldar para ser. Pessoas que celebravam minhas conquistas sem sentirem-se ameaçadas por elas. Naquele momento, de pé à beira de um precipício metafórico, prestes a saltar para um futuro incerto, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Eu mesma. A verdadeira Gabriela, não a versão diminuída que Henrique havia tentado criar. E ela estava pronta para voar. São Paulo me recebeu com sua típica indiferença caótica. Uma metrópole que nunca para, que não tem tempo para notar mais uma sonhadora chegando com 2 malas e o coração partido. Nos primeiros dias, hospedada em um flat em Pinheiros que o jornal providenciou, eu me sentia como uma criança perdida em um shopping center. O barulho constante, as distâncias infinitas, o ritmo acelerado, tudo era tão diferente da tranquilidade praiana de Floripa. À noite, deitada na cama desconhecida, eu me perguntava se havia cometido um erro, se havia trocado um problema conhecido por um desconhecido ainda maior. Foi nessas noites de insônia que comecei a escrever. Não matérias para o jornal, mas um diário. Palavras sinceras sobre tudo o que havia vivido, sobre as manipulações, as mentiras, o controle disfarçado de amor. Escrever me ajudava a processar, a entender que não havia sido tola. Havia sido enganada por alguém que se especializou em enganar. O trabalho na editoria de cultura do jornal era exatamente o desafio de que eu precisava. Tinha uma equipe de 5 pessoas para coordenar, um orçamento para administrar, pautas para aprovar. Nos primeiros meses, trabalhava até tarde quase todos os dias, não por pressão externa, mas por escolha própria. Queria provar a mim mesma que era capaz.
O primeiro grande teste veio com a cobertura da Virada Cultural, um dos maiores eventos culturais da cidade. Organizei a equipe, distribuí pautas, mergulhei de cabeça no planejamento. A edição especial que produzimos foi elogiada pelo diretor do jornal, que mandou uma garrafa de vinho espumante para minha mesa com um bilhete. Contratamos a pessoa certa. Li aquelas palavras várias vezes, saboreando cada uma. Foi por essa época, 4 meses após minha chegada, que recebi uma ligação de Thaís, minha prima. As notícias que vinham de Florianópolis eram surpreendentes. Gabi, você não vai acreditar. O Henrique está sendo investigado. Saiu no DC, no Notícias do Dia, em tudo quanto é jornal local. Esquema de desvio de investimentos, falsificação de documentos. Não senti o triunfo que talvez esperasse. Apenas uma espécie de alívio triste, como quem finalmente confirma um diagnóstico temido há muito tempo. As semanas seguintes trouxeram mais revelações. Outras mulheres começaram a surgir, contando histórias semelhantes à minha. Henrique tinha um padrão. Escolhia mulheres independentes, bem-sucedidas, e lentamente tentava diminuí-las, controlá-las. Algumas haviam resistido antes de mim, outras permaneceram presas em relacionamentos abusivos por anos. Um grupo de apoio informal se formou, primeiro por WhatsApp, depois com encontros presenciais para aquelas que moravam em Florianópolis. Mesmo à distância, participei de algumas reuniões virtuais. Era estranho e reconfortante ao mesmo tempo, ver minha experiência refletida nos olhos de outras mulheres. Ele sempre dizia que eu era emotiva demais, quando discordava dele em algo, contou uma delas, uma arquiteta de sucesso que havia namorado Henrique por quase 1 ano. Comigo era que eu não entendia de negócios, completou outra, uma contadora que havia perdido dinheiro investindo na startup dele. Cada história confirmava o que eu já começava a entender. Não havia nada de errado comigo. Eu não era difícil, nem complicada, nem ingrata. Havia apenas me deparado com alguém que se alimentava da insegurança alheia, que precisava diminuir os outros para se sentir grande. Em São Paulo, aos poucos, fui construindo uma nova rede de amizades. Jornalistas, artistas, pessoas que conheci cobrindo eventos. A cidade, que inicialmente me intimidava com sua vastidão e indiferença, começou a revelar seus encantos. As feiras de antiguidades aos domingos no Bexiga, os sebos escondidos na Liberdade, os concertos gratuitos no Teatro Municipal, os restaurantes de comida nordestina no centro. Um sábado, enquanto provava pela primeira vez um autêntico acarajé baiano em uma barraquinha na feira da Praça Benedito Calixto, recebi uma mensagem de Yara. Adivinha quem conseguiu uma vaga de fotógrafa na revista Caras de SP? Tô chegando, paulistana! A presença de Yara em São Paulo foi como um raio de sol em dia nublado. Ela se mudou para um apartamento no Baixo Augusta, a poucos quilômetros do meu em Pinheiros, e rapidamente se tornou minha guia na cidade. Conhecia todos os eventos, festas, exposições. Carioca tem radar para diversão, ela dizia rindo. Foi ela quem me arrastou, 6 meses após minha chegada, para um lançamento de livro na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. O autor era um jornalista e professor universitário chamado Paulo Mendes, que havia escrito um livro sobre a influência da cultura africana na música brasileira contemporânea. Tenho que fotografar o evento para a revista, explicou Yara. E ele é um gato, você vai ver. Revirei os olhos, mas fui. O pequeno auditório da livraria estava lotado, pessoas em pé nos corredores. Paulo falava com paixão sobre seu trabalho, sobre como a diáspora africana moldou nossa identidade cultural, sobre a importância de reconhecer essas raízes. Era articulado, inteligente, e sim, Yara tinha razão, bastante atraente. No coquetel após o lançamento, ele veio falar comigo. Tinha visto meu nome no crachá do jornal. Li sua matéria sobre os artistas independentes do Minhocão. Excelente trabalho, ele comentou. A conversa fluiu naturalmente.
Paulo havia morado em Salvador por anos, estudando a influência dos blocos afro no carnaval baiano. Agora dividia seu tempo entre aulas na USP e projetos de documentários. Trocamos números. Saímos para tomar café, depois para jantar, para ver um filme no Cine Belas Artes. Sempre conversas longas, estimulantes, sem pressão, sem expectativas. Era refrescante estar com alguém que se interessava genuinamente pelo que eu pensava, que fazia perguntas e realmente ouvia as respostas. Como você consegue? Perguntei certa noite, enquanto caminhávamos pelo Parque Ibirapuera depois de um show. Consegue o quê? Não tentar me impressionar o tempo todo. Não tentar me convencer do quanto você é incrível. Ele riu surpreso. Por que eu faria isso? Prefiro descobrir o quanto você é incrível. Uma noite, 7 meses após minha chegada a São Paulo, tive um sonho vívido com Henrique. No sonho, ele aparecia na porta do meu apartamento, pedindo uma chance, dizendo que havia mudado. E eu, no sonho, acreditava. Acordei assustada, o coração disparado. Por um momento, a dúvida se instalou. E se eu estivesse sendo muito dura? E se ele realmente pudesse mudar? Mas então, me lembrei de tudo. As manipulações, as mentiras, as outras mulheres que haviam passado pelo mesmo. Me lembrei de como me sentia pequena ao lado dele, sempre inadequada, sempre precisando provar meu valor. Abri a janela do quarto. São Paulo amanhecia lentamente, a neblina suavizando os contornos dos prédios. Esta cidade caótica, que inicialmente me assustou, agora representava algo precioso, minha escolha, meu caminho, traçado por mim mesma. Percebi que o medo que sentia ao acordar não era de perder Henrique de novo. Era o medo de perder a mulher que eu havia me tornado desde que o deixei. A mulher que coordenava uma equipe, que assinava matérias premiadas, que explorava uma cidade gigantesca sozinha, que escolhia seus próprios caminhos. Um ano exato após minha mudança, recebi um convite para cobrir o Festival de Cinema de Gramado. Na véspera da viagem, tive um jantar de despedida com Paulo em um restaurante italiano na Vila Madalena. Enquanto compartilhávamos uma garrafa de vinho tinto, ele me entregou um pequeno embrulho. Um presente de um ano de São Paulo. Ele sorriu. Dentro da caixa havia um chaveiro em forma de pássaro. É um sabiá laranjeira, ele explicou. O pássaro que, segundo a lenda, morre de saudade quando engaiolado, mas canta como nenhum outro quando livre. Fiquei em silêncio, absorvendo o significado daquele presente simples. Paulo não sabia todos os detalhes do meu relacionamento com Henrique. Eu havia contado apenas o básico, mas de alguma forma havia entendido a essência do que vivi, do que superei. Obrigada, murmurei, a voz embargada. Pelo chaveiro? Ele brincou. Por me ver, realmente me ver. No dia seguinte, peguei o avião para Porto Alegre e de lá segui de carro para Gramado. A Serra Gaúcha estava no auge do outono, os jardins da cidade decorados com hortênsias, a temperatura amena exigindo casacos leves. O festival estava cheio de estrelas, diretores consagrados, novos talentos. Em uma das festas após as exibições, encontrei, para minha surpresa, Vanessa. Ela parecia diferente, cabelo mais curto, roupas menos formais, um ar mais leve. Gabriela, não esperava te ver aqui. Ela se aproximou com um sorriso cauteloso. Descobri que ela havia deixado o mundo corporativo para trabalhar com produção cinematográfica, algo que sempre quis fazer. Estava ali representando uma produtora de documentários. E o Henrique? Perguntei finalmente. A pergunta que pairava entre nós. Foi condenado a 5 anos, mas conseguiu progressão para regime semiaberto. Ela respondeu. Algumas das mulheres que ele enganou estão processando na esfera civil também. Assenti, sem saber exatamente o que sentir. Não era vingança o que eu queria, mas sim justiça. Saber que ele estava enfrentando as consequências de seus atos trazia uma sensação de encerramento. E você? Perguntou Vanessa. Como está? Pensei por um momento.
procurando a resposta sincera. Estou bem. Realmente bem, respondi, e percebi que era verdade. Descobri que a vida depois de um quase casamento tóxico. Uma vida melhor, na verdade. Na última noite do festival, sentada sozinha no Lago Negro, observando as estrelas refletidas na água, fiz uma retrospectiva mental do último ano. As mudanças, as dores, os recomeços. Pensei na Gabriela que havia dito sim naquele restaurante em Florianópolis, achando que um pedido de casamento significaria a felicidade eterna. Ela não estava errada em querer amor. Estava errada apenas em confundi-lo com controle, com diminuição, com uma vida limitada pelos desejos de outra pessoa. Tirei o celular do bolso e abri o aplicativo de notas. Comecei a escrever o que seria o início de uma coluna para o jornal. Ele me pediu em casamento no meu aniversário, e eu disse sim, mas foi o maior erro da minha vida. Ou talvez tenha sido o maior acerto, porque foi o início de uma jornada que me levou a mim mesma. Às vezes, precisamos nos perder completamente para encontrar o caminho de volta ao nosso verdadeiro eu. Voltei para São Paulo 2 dias depois, com a sensação de missão cumprida e um prêmio de melhor cobertura jornalística do festival. Na saída do aeroporto, para minha surpresa, Paulo me esperava com um cartaz improvisado. Bem-vinda de volta, Sabiá Laranjeira. Ri e o abracei com força. Não sabia se o que tínhamos se transformaria em um grande amor, em uma amizade duradoura ou em algo entre os dois. Mas sabia que, independentemente do resultado, seria uma escolha minha. Livre, consciente, baseada em quem eu era, não em quem alguém queria que eu fosse. Enquanto o táxi cortava a cidade em direção a Pinheiros, observei São Paulo pela janela. A cidade que um dia me pareceu hostil, agora era lar. Não porque fosse perfeita, longe disso, mas porque foi o cenário do meu renascimento. O lugar onde descobri que dizer não para as pessoas erradas é tão importante quanto dizer sim para as certas. E, principalmente, onde aprendi que o maior sim que podemos dar na vida é para nós mesmas.